começando mais um Infocast. E que bela terça-feira, não é mesmo, minha companheira? É verdade, estamos aqui com 3 pessoas maravilhosas. Exatamente. Hoje nós não vamos nem fazer tanto suspense, porque as 3 aqui que nós temos têm um currículo gigante. Elas, né, já fizeram história na ciência, principalmente na biologia. São mulheres inspiradoras e principalmente lindas. É isso aí! Hoje temos o prazer aqui de receber uma verdadeira lenda da botânica brasileira. Ela que ingressou na Faculdade de Biologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, defendeu com 60 anos o seu doutorado e é considerada como a maior catalogadora de plantas do Brasil e a primeira dama da botânica brasileira. Recebam com grande energia Graziela Barroso! E também temos a honra de receber a pioneira na ciência brasileira, a primeira mulher a se tornar membro titular da Academia Brasileira de Ciências, uma das primeiras responsáveis pela criação do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e pela constituição do primeiro navio oceanográfico brasileiro. Dei as boas-vindas também a Marta Vannucci! E por último, mas não menos importante, temos conosco ela, uma cientista com mestrado e doutorado em ciências, graduada em química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ativista do grupo de mulheres negras Dandara no Cerrado e assessora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Recebam também com muito entusiasmo Anitta Canavarro. Que prazer estar aqui hoje, gente, no Infocast. Muito obrigada pelo convite, tanto eu quanto minhas colegas de trabalho, a gente agradece muito. Ah, que isso, nós que agradecemos por vocês terem aceitado o nosso convite. Bom, pra mim também é um enorme prazer estar aqui hoje para poder partilhar conhecimento com esses jovens que vão constituir a estrutura de uma nova sociedade. Verdade, que bom que a gente tá aqui juntas para discutir um assunto tão legal e tão importante pra biologia, né? Olha, vocês têm noção da felicidade que nós estamos sentindo em ter vocês aqui. Quando eu e Luna vimos esse assunto sendo pedido, eu só pensei em vocês para estarem aqui. Sim, a gente ficou na expectativa e agora aconteceu, né? Enfim, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, que é a fotossíntese, gente. O que esse tema foi pedido para trazermos aqui, não tem como descrever. Real, eu acho que Revolução Francesa e fotossíntese foram um dos assuntos mais pedidos aqui, sem dúvidas. É verdade, olha aí o pessoal se interessando por história e por biologia, né? Uhum. Gente, mas assim, vamos lá. Eu quero que vocês expliquem aqui com o máximo de detalhes, porque a gente sempre ouve falar fotossíntese pra lá, fotossíntese pra cá. Os professores comentam, biologia sempre tem bastante. É verdade. E a gente nunca sabe explicar o que é. Então, assim, eu quero que vocês expliquem com o máximo de detalhes o que é a fotossíntese. Bom, a fotossíntese ela é um processo maravilhoso, pelo qual plantas, algas e bactérias conseguem transformar luz solar em energia. Bom, basicamente elas vão retirar dióxido de carbono da atmosfera e a água do sol. E a partir disso vão produzir glicose e oxigênio. A glicose vai se converter em alimento e o oxigênio ele vai ser liberado na atmosfera. É basicamente o universo dando seu jeitinho para poder produzir alimento e oxigênio. Exatamente. A fotossíntese ela é uma reação bioquímica que ocorre nos cloroplastos das células vegetais. Esse processo ele é crucial para a vida na Terra, pois é através dele que gera a glicose, que fornece energia para as plantas. E também é liberado o oxigênio, que é fundamental para a respiração de qualquer ser vivo. Bom, a gente pode pensar na fotossíntese como se fosse uma pequena fábrica que acontece dentro das plantas, né? Na qual eles vão capturar a luz do sol por meio de um pigmento chamado clorofila, que por meio dessa energia eles vão fazer a mistura de água e de dióxido de carbono. Que o resultado dessa mistura vai ser a produção de açúcar, na qual vai ser essencial para as plantas poderem se manter e poderem crescerem. E além disso tudo também a liberação de oxigênio na atmosfera, né? Que é crucial tanto para os seres vivos quanto para os seres humanos poderem viverem. Tá, mas como nós falamos que a fotossíntese é a forma que as plantas têm de se alimentar, está correto? Sim, a fotossíntese é como as plantas produzem o próprio alimento, utilizando água, dióxido de carbono e a luz solar. Ela basicamente transforma esses ingredientes em glicose, e que é a sua fonte de energia. Isso, e além disso, a fotossíntese ela acontece tanto em algas quanto bactérias, aquelas chamadas cianobactérias. Também ocorre uma variação de fotossíntese, que é aquela chamada fotossíntese anoxigênicas, que são aqueles tipos de fotossíntese que não liberam oxigênio. Que isso acaba mostrando como ocorre uma grande variedade e como os seres vivos utilizam diversos meios para capturar a luz do sol.
Caraca, que maneiro, mas assim, me tira uma dúvida. Por que as algas, elas são as que mais produzem oxigênio? Porque a gente ouve falar bastante que elas são consideradas como os pulmões do mundo, né? Então, as algas, elas produzem mais oxigênio do que as plantas em parte, porque elas cobrem muito mais, uma área muito maior dos oceanos e dos ambientes aquáticos. E também elas fazem a fotossíntese de forma contínua. Bom, além disso, as algas elas possuem ampla eficiência na conversão de luz solar em energia. E também elas precisam de muito menos nutrientes do que as plantas comuns, as plantas terrestres. Por isso, em seus habitats, a gente tem uma disponibilidade de oxigênio em maior abundância. E assim, vocês disseram que o processo de fotossíntese, ele precisa do CO2 e da água, é isso mesmo? É isso mesmo. Para que a fotossíntese ocorra, as plantas elas precisam tanto do dióxido de carbono quanto da água. E por causa disso, acaba que a equação da fotossíntese ela é determinada por C6H12O6 mais 6O2, que acaba mostrando que 6 moléculas de dióxido de carbono e 6 moléculas de água são utilizadas pelas plantas juntamente com a luz solar para produzirem tanto a glicose quanto o oxigênio. E aí, o oxigênio, ele vem da onde? Da água ou do CO2? É interessante, muitas pessoas pensam que o oxigênio ele vem do dióxido de carbono, mas não é. Na verdade, ele vem da água. Durante o processo da fotossíntese, a água ela é dividida em hidrogênio e oxigênio. E é esse oxigênio da água, em forma de O2, que vai ser liberado para a atmosfera. Nossa, dá pra confundir facilmente porque a molécula, né, do oxigênio é O2 e aí nós temos a presença de CO2, dá pra achar que é dela que vem, né? Exatamente. Muita gente erra em questões de provas e vestibulares por bobeira, entendeu? Por conta que cai esses assuntos específicos, aí muita gente confunde. Agora o que é, a gente já sabe, mas como ocorre esse processo na planta? Essa pergunta ela é muito interessante. Isso porque esse processo ele acontece principalmente em uma parte da planta, que é a folha. Porque na folha a gente tem uma organela chamada cloroplastos. Os cloroplastos contêm clorofila. E a clorofila é nada mais do que o pigmento responsável por captar a luz solar. Exatamente, e dentro dos cloroplastos existe uma série de membranas que a gente chama de tilacoides, que são nesses tilacoides que realmente a luz ela irá ser captada e a fotossíntese irá começar naquele momento, dividindo a água e gerando as moléculas de energia que a planta realmente precisa. Além disso, o estroma, que é um fluido que tem dentro dos cloroplastos, é onde ocorre a segunda parte da fotossíntese, conhecida como ciclo de Calvin. É aqui que o dióxido de carbono ele vai produzir glicose, completando assim o processo. Então, a fotossíntese ela vai ocorrer de forma mais organizada, aproveitando o máximo de luz solar possível captada pela planta. Agora, vocês falaram sobre o pigmento clorofila, né? E aí, nossa querida e amada Malu Lopes preparou uma reportagem, né? O fato curioso da semana, falando especificamente sobre a clorofila. Bora ver? Bora! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, está começando mais um fato curioso e a grande questão de hoje é do porquê as plantas são verdes. Agora nós estamos aqui com Caio Pacífico, ele é um estudante do curso superior do Instituto Federal. E Caio, eu queria que você me respondesse uma pergunta. Eu queria que você me falasse o que você sabe sobre a fotossíntese. Eu sei que a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas, onde eles absorvem a luz do sol e transformam em oxigênio. Você sabe me dizer o que é fotossíntese? Eu acho que fotossíntese é um processo de... como é que pode explicar? Da energia, transformar a energia solar em energia química, né, para as plantas. Alguma coisa assim. Você sabe me dizer do porquê as plantas são verdes? Olha, eu acho que é por causa da micropigmentação delas, né? No caso a clorofila e tal. E é só isso que eu sei. E aí, será que a resposta de Vitor está certa? Vocês vão conferir já já. Primeiro, nós vamos falar sobre a clorofila, que é o principal pigmento encontrado na folha das plantas. A clorofila tem um papel crucial na fotossíntese, processo pela qual as plantas transformam a luz solar em energia química para sobreviver. Mas por que isso faz as plantas parecerem vivas? A clorofila absorve a luz solar, mas ela não absorve todos os espectros de luz. A luz do sol é composta por várias cores que juntas formam a luz solar. A clorofila é especialmente eficiente em absorver as luzes azul e vermelha. No entanto, a clorofila não absorve bem a luz verde, ela reflete a mesma. E é por isso que nós vemos as plantas verdes. Mas tem mais. Essa adaptação evolutiva não é por acaso. A luz verde é menos útil para a fotossíntese porque possui menos energia do que as luzes vermelha e azul. Portanto, a clorofila decide refletir essa cor, maximizando
o uso de outras cores para converter a luz solar em energia. Essa é uma estratégia muito eficiente em que as plantas demoraram milhões de anos para desenvolver. Agora, vocês podem se perguntar: Malu, por que a natureza fez isso? Bem, a natureza é cheia de soluções inteligentes e, refletindo a luz verde, elas conseguem aproveitar ao máximo da luz disponível para elas, otimizando a fotossíntese e garantindo que elas cresçam mais fortes e saudáveis. Então, toda vez que você vir um verdinho ao seu redor, lembre-se, essa cor é sinal de um processo vital que está acontecendo em cada folha, garantindo que as plantinhas cresçam e vivam. Depois de falar para vocês um pouquinho sobre a clorofila e também entrevistar alguns alunos aqui do Instituto Federal, confiram as próximas informações com o Luna e Felipe lá no nosso estúdio e também com as nossas convidadas especiais. Já sigam o nosso Infocast no Instagram. E é isso, pessoal. Até o próximo Fato Curioso. Olá, pessoal. Ave Maria, continua. Nós acabamos de chegar aqui no Instituto Federal para entrevistar... Agora vocês podem... Espera. Agora vocês podem se perguntar. Ih, amiga, tá chamando pra... Tem nada não, amor. Podem usar a... ok. Malu, por que a natureza faz isso? É isso? No caso, a natureza em geral tem... Depois de dar para você... Valeu, Malu! Está aí, pra quem não sabia, sobre essa informação tão relevante sobre a pigmentação das flores e das plantas, não é? Exatamente, eu achei bem interessante o conteúdo e até mesmo a gente saber, né, o que as pessoas sabem em si sobre ele. Não, e é importante ressaltar a qualidade do vídeo, né, gente? Super bem produzido. Malu arrasou, palmas! Agora, voltando à nossa conversa sobre fotossíntese, eu lembro que meus professores falavam que as fotossíntese elas tinham fases. E como acontecem essas fases? Bom, a gente pode dizer que a fotossíntese ela é dividida em duas fases, na qual a gente chama de fase clara e a fase escura. A fase clara também ela é conhecida muito como a fase dependente da luz, na qual ela vai ocorrer nos tilacoides dentro dos cloroplastos. Nela, o que vai acontecer? A luz solar ela irá ser captada pela clorofila, na qual a água irá se tornar em oxigênio, dividida em oxigênio, em prótons, elétrons, e irá ser gerada algumas moléculas de energia, né? Para a gente de ATP e NADPH. Perfeito! E na fase escura, ou fase independente da luz, esse ATP e NADPH, produzidos na fase clara, ele vai converter o dióxido de carbono em glicose. Esse processo ele acontece no estroma do cloroplastos e não depende diretamente da luz, mas ele utiliza a energia armazenada na fase clara para sintetizar o açúcar que a planta precisa para crescer e se manter. No entanto, gente, é importante ressaltar que apesar da fase escura não depender diretamente da luz do sol, ela depende do produto que é gerado durante a fase clara, que é a partir da luz do sol, que como as meninas já citaram muito bem, que é o NADPH e o ATP. Eles são produtos essenciais tanto para a fase clara quanto para a fase escura. Então, a partir disso, a gente pode dizer que as fases elas são correlacionadas, ou seja, uma depende da outra. A fase clara é responsável por produzir, por gerar, e a fase escura é responsável por tornar isso utilizável pela planta. E de forma resumida, o que seria o ATP e o NADPH? Bom, em resumo, o ATP e o NADPH, eles são moléculas responsáveis por armazenar e transportar energia. O ATP, ele funciona como uma espécie de bateria. Basicamente, ele é essencial para que a planta possa desenvolver várias funções. E o NADPH, ele é responsável por carregar elétrons altamente carregados, que são essenciais para que a planta consiga produzir glicose durante a fase escura. Gente, mas é muita informação, não é mesmo? Mas assim, a fotossíntese, ela é influenciada por alguma coisa ou ela acontece de qualquer jeito? Na verdade, a fotossíntese ela é influenciada por diversos fatores. A gente pode citar como exemplo a intensidade da luz solar, que é crucial. Além, é claro, da disponibilidade de outros recursos, como a água e o dióxido de carbono. Bom, eles refletem diretamente na eficácia do processo de fotossíntese. Isso mesmo, a temperatura também ela desempenha um papel muito importante. Se a temperatura estiver muito alta ou muito baixa, a taxa de fotossíntese pode diminuir. As enzimas responsáveis por esse processo, ela tem uma faixa ideal para que esse processo funcione bem. Exatamente, e também além disso, para que a fotossíntese ocorra, ela necessita de uma qualidade de luz adequada e a presença de nutrientes no solo é de extrema importância, né? A qualidade de luz ela deve ter um comprimento de onda adequado e essa presença de nutrientes faz com que os cloroplastos eles permaneçam e outros componentes de extrema importância para que a fotossíntese ocorra, né, gente?
Agora, pra entrarmos na reta final do podcast, eu vou fazer umas perguntinhas do pessoal que tá mandando aqui no chat. E a primeira pergunta é da Júlia Salles. Oi meninas, estou amando o episódio de vocês e gostaria de saber como esse assunto pode cair nas provas. Gente, esse assunto pode cair nas provas de diversas maneiras. Você pode ser questionado sobre muitos aspectos envolvidos na fotossíntese, desde a diferença da fase clara para a fase escura até a importância do NADPH e do ATP. É claro, além de falar sobre fatores que influenciam na eficiência da fotossíntese, como a temperatura, a água e a luz do sol. Um beijo pra Júlia Salles. Outra pessoa também que mandou uma pergunta pra gente é Loane Flor, que ela diz: oi meninas, como estão? Meninas, a respeito das fases, existe alguma fase em que seja mais importante que a outra? Não exatamente. Ambas as fases, tanto a fase escura quanto a fase clara, são igualmente importantes. A fase clara, ela captura energia da luz e produz ADP e NADPH. Já a fase escura, ela usa esse produto para converter o dióxido de carbono em glicose. Sem uma delas, o processo de fotossíntese ele fica meio que incompleto. E por fim, a última pergunta é da Isabela da Trindade. Meninas, vocês acham que esse assunto pode me ajudar na redação de alguma forma? Sim, com certeza. Você compreender a fotossíntese, você consegue fazer uma redação muito bem feita, tanto sobre o meio ambiente quanto sustentabilidade, fazendo com que você consiga, compreender muito bem a importância das plantas, da fotossíntese e também da questão das mudanças climáticas. Então, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um Infocast. Que programa maravilhoso, né, gente? Nossa, sim. Muito obrigado novamente por terem aceitado o convite e terem feito o esforço de estarem aqui presentes juntas. Gente, eu amei a participação, viu? Eu que agradeço o convite, a escolha de ter me escolhido pra estar aqui. Eu amei de verdade. Gente, foi tão rápido que eu mal vi o tempo passar. Nossa, muito obrigada. Eu quero estar aqui mais vezes, então me convidem, porque vai ser uma honra poder participar do podcast. Eu também digo a mesma coisa. Se vocês me chamarem, eu apareço aqui na hora. É isso, pessoal. Já aproveita e se inscreve aqui no canal. Curte, compartilha, não é mesmo? Isso, compartilha aí com seus amigos vestibulandos. Ative o sininho também pra ficar por dentro e acessar também aos outros episódios. Um grande abraço e tchau! Tchau! Vanucci. A Marta Vanucci. Pela qual... Vamos começar de novo. Gente, peraí. Eu tô com cólica. Energia solar. Energia solar. Não é energia. Luz não é energia. Água da cabeça, princesa. Não tá pra cair. Pum, por que você tá ganhando ainda? Fala, Isabela! As águas, elas... Águas. Por que eu tô falando águas? As águas. Aí. Para! Peraí, bora parar. Dois! Caraca! Foi eu. Bora, vai, agora é sério, bora! Deixa eu parar sozinho. Já anoiteceu! Olha, gente, Douglas, se você não der 50 pontos pra esse trabalho, lindo, ô queridão, eu te faço gravar um podcast. Opinião também, né, gente? É igual cada um tem a... Mano, ficou muito fácil. Tchau!